Tem que atualizar. Então, hoje, o nosso assunto da folha que vocês receberam é sobre a crônica. A crônica é um gênero textual. Quem é que já tem uma ideia do que é crônica? Pode falar. Ou pode escrever. Ninguém tem uma ideia? Já, né? A gente já leu ano passado. Um texto curto, sobre rotina. Uhum, Bruno, isso mesmo. Relata o dia a dia. Muito bem, Vitor. O Henrique disse que aprendeu há 2 anos, né? Se eu perguntasse 2 anos atrás. Tá. Uhum. As principais, deixa eu só pegar as principais características da crônica, vocês falaram que o Bruno e o Vitor falaram 2 coisas bem importantes, que são: o texto é curto, né? Ele não é como ele é menor do que um conto, e ele é sobre rotina, sobre o dia a dia, tá? Então, o tema dele é um assunto do cotidiano, mas uma coisa especial é que a pessoa pega uma coisa bem banal, bem comum, do dia a dia mesmo, com o olhar específico dela, tá? Com aquele olhar que torna o texto especial para quem vai ler, tá? Tanto ele pode estar em primeira quanto em terceira pessoa, mas ele vai ser como se aquela pessoa que está narrando, contando, narrando a história, fosse uma testemunha, ou alguém que está observando, ela não tem um personagem principal. Aliás, os personagens não são descritos com muita riqueza de detalhe, eles são como se fossem os estereótipos. 2 ou 3 coisas, a gente sabe que aquilo é uma professora, um político, uma criança, um velho, por poucos detalhes na descrição dos personagens, tá? Outra coisa especial da crônica é o tipo de linguagem. Até depois eu faço. A linguagem é bem mais simples, coloquial, tá? Então, é uma linguagem que usa muita figura de linguagem, muito figurada, tá? Às vezes ela é mais poética, ela é mais lírica, ela mexe com os sentimentos, as reflexões, tá? E no início, as crônicas eram históricas. Era, por exemplo, a primeira crônica que tem em língua portuguesa, que foi, dizem, a Carta de Caminha, aquela que quando ele chegou no Brasil, ele escreveu para Portugal, né? Quando eles chegaram, eu acho que é o Matheus que entrou agora, né? Quando eles chegaram ao Brasil, o Caminha escreveu sobre o que estava vendo e as observações dele, e essa foi uma crônica histórica, né? Então, antes tinha muitas coisas, os textos que eram escritos em momentos históricos. Hoje, ela não precisa de um momento histórico específico, tá? Apesar de que, deixa eu só anotar esses que chegaram agora. Matheus, Luísa, Yasmin. Então, essa classificação foi mudando, né? Então, hoje a gente tem... Que tipos de crônica vocês conhecem? Podem escrever ali. Ou quem quiser pode abrir o microfone e falar. Oi, Matheus. Que tipo de crônica, que tipo de texto? De humor, a Luara lembra de humor, muito bem. Uma das características, até eu botei aqui, ó, é que muitas vezes ela tem marcas de humor, tá? Situação Manaus, eu falei, normalmente ela tem um único núcleo, um único problema, tá? Não é como um conto, por exemplo, que tem aquele problema que vai ter várias etapas, né?
Matheus entrou e saiu. Mário Mota, fim do jornal, Tiago se lembra, sim. Até tem, eu botei aqui na lista uma pessoa dizendo assim, que foi o Carlos Drummond de Andrade que escrevia no jornal, e ele dizia assim que era como se fosse um oásis no meio do jornal, a crônica, que era uma coisa leve depois de ler tanta notícia ruim, né? Então ele considerava que as pessoas procuravam a crônica dele com essa coisa assim de, até que enfim vou ler uma coisa mais leve, né? Que é isso que o Tiago falou ali. Quando é o jornal na TV, né? Também tem aquela crônica que vai deixar a coisa mais leve, tá? Deixa eu ver quem é que entrou agora. Eu autorizei sem ler. Então, que é um tipo de texto que vocês já leram bastante. Então, tem a crônica do humor, Stella, tem a crônica do humor, tem a crônica jornalística, tem a crônica de futebol, né? Tem muita gente que gosta de... ela não é uma notícia, mas ela muitas vezes se baseia numa notícia. Até tem vários autores que dizem que a crônica é um texto entre a literatura e o jornalismo, né? Que ela, do jornalismo tem a atualidade e da literatura tem a sensibilidade e a riqueza poética, o lirismo, que é essa linguagem que mexe com as sensações, com os sentimentos, tá? Até aqui foi? Tá, a linguagem já falei, ó, direta e despretensiosa, mais perto do interlocutor, né? A pessoa que vai ler, leve, coloquial, que é esse jeito de falar, né? E ela tem um tempo e um espaço que são indefinidos, que são limitados, ela não vai se, como num outro trecho, que vai ter um tempo maior, um espaço mais livre, a crônica, ela foca naquele momento, naquele cenário ali, e vai falar disso. Inclusive, o nome crônico vem de Cronos, vocês sabem que tem a ver com tempo. O Vitor foi rápido aí, Vitor. Tá? Que tem a ver com tempo. Inclusive, quando a gente fala assim, uma tossezinha crônica, o que é uma tossezinha crônica? Uma sinusite crônica. O que uma pessoa quer dizer quando ela quer dizer que aquilo ali é crônico? Temporário. E quando ela é aguda, fica sempre, Yasmin. Crônico quer dizer que está sempre. Tem a ver mesmo com o tempo, né? Mas quando se fala em tosse. Bom, mas era só um detalhe. Ah, tá. A outra coisa da crônica, a outra característica, quer dizer, o veículo onde ela aparece, normalmente é um jornal, principalmente, né, antigamente no jornal escrito, numa revista, num blog. Ela é um texto, normalmente, que tem a ver com aquilo que está acontecendo naquela época. Por isso, tem menos livro de crônica. Quando uma crônica é mais atemporal, quando ela serve para sempre, porque tem muitas crônicas que foram escritas sobre uma coisa. Por exemplo, as crônicas que foram escritas sobre a época em que faltou luz durante muitos dias em Florianópolis, porque teve aquele problema na ponte, durante muitos dias nós ficamos sem luz, foram 3 dias, e aquilo foi uma mudança na vida das pessoas, e muita gente escreveu crônica. Só que se essa crônica não tem um parágrafo explicando o que aconteceu, hoje em dia, se uma pessoa da idade de você fosse ler aquela crônica, ela não faria muito sentido, tá? A menos que ela tivesse a explicação. E outras crônicas servem sempre. Então, essas crônicas que alguém quer que elas durem para sempre, daí transformam em livro. Existem livros de crônica. Tá? Mas a maior parte das crônicas aparece em jornal. Deixa eu só anotar, Duda. Oi, Duda. Em jornais, revistas e blogs. Tá? Na TV tem um momento de crônica
do jornal, que muitas vezes, por exemplo, essa dos esportes, né? Os objetivos da crônica. A crônica serve para estar ali, emocionar, divertir, informar, mas ela não é uma notícia, mas ela informa alguma coisa junto, e envolver o leitor, tá? Ela não tem esse compromisso de informar. Ninguém vai dizer que segundo a crônica tal, então ele está embasado cientificamente, não, tá? A crônica, ela não vai ter essa obrigação do compromisso com a verdade. Tá? Quem é essa pessoa que entrou agora? Tem um nome diferente do nome verdadeiro? Me digam só para eu anotar. Giovanni, falta. Talvez seja Giovanni. Oi, Giovanni, é tu? Chegou aí? E o Matheus saiu, né? Tá. Então, são esses objetivos. As classificações, vejam, eu botei 3 aqui, porque cada gramático, cada blog que tem sobre isso, vai trazer várias divisões, classificações das crônicas. Então, por exemplo, lírica, essa que fala dos sentimentos, nostalgia, lírica traz muita coisa da pessoa olhando uma coisa atual e lembrando do passado, tá? Depois tem a humorística, que a gente já falou, tem o ensaio, que outros chamam ali de argumentativa, que vai pegar uma ideia e defender, né? Filosófica e jornalística. Para outros, elas se dividem em histórica, esportiva, jornalística, e ainda tem alguns que dizem que são 2 grandes tipos. Uma é a narrativa e a outra é a jornalística. E que dentro desses grandes tipos é que vão se encaixar todos esses outros. Por exemplo, a jornalística englobaria a Giovanni, o que houve? Por que tirou? Giovanni, está acontecendo algum problema? Bom, todo mundo está me ouvindo? Bom, até aqui ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá, então, esse texto que vocês vão receber hoje, ou já receberam, vai perguntar sobre essas características, tá? Vocês vão ter que olhar aquele texto e reconhecer nele algumas características disso que nós vimos agora, da crônica, tá? Que é um gênero textual. Olha, se não é o Giovanni, mas o Giovanni é a única pessoa que falta. Tá? Então, não sei o que essa pessoa está fazendo aí. Continuando. Então, eu vou ver o que é, e aí eu não aceito mais essa pessoa aqui. Tá. Outra coisa que tinha que ver com vocês é as regras. Só pegar aqui o outro. Não, acho que eu deixei aqui na continuação. Aqui, ó. Para a próxima semana, nós vamos. Já vou passar um link do YouTube que tem uma pessoa falando assim como fazer crônicas.
E eu achei interessante algumas coisas que ele falou. Eu vou passar esse link para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Vocês preferem ver vídeos assim de outras pessoas com explicação? Pessoal, vou só tirar essa pessoa daqui. Não consigo. Droga. Volta aqui para mim. Ah, não, vou falar isso aqui antes. Bom, vou falar sobre isso aqui antes. Eu queria pedir para vocês uma outra tarefa. Tudo que eu botei aqui, deixa eu ver se eu vou passar em forma de PowerPoint. Vocês não preferem que eu ponha tipo no Word? Eu vou passar no Word. Sim, posso passar. Tá. Agora eu vou falar de uma outra coisa que eu já fiz faz bastante tempo e esse ano eu fiz com o... Sim, do ano, vou passar no Word. Eu fiz com o 8º ano, que é um projeto que eu chamei de Dar a Cara à Capa. Esse é a capa com crase. Então, dar a cara da gente para a capa do livro. E esse ano eu fui com o 8º ano na biblioteca e nós fizemos isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é pegar um livro, isso aqui é um livro, e de alguma maneira, eu vou ter que aprender a expulsar a pessoa, coisa que eu não pretendia aprender. Não, só que não aparece aqui nos presentes. Deve ter um jeito de expulsar, né? Não... Tá, vamos tentar ignorar a pessoa. Então, é pegar uma capa de livro e misturar essa capa de livro ou com o seu próprio rosto, ou com outra coisa, tá? Vou mostrar vários exemplos aqui, ó. Isso aqui vocês estão percebendo? Aqui é a capa do livro. Aqui é a capa do livro, ó, o nome e o rosto da pessoa. Perceberam, né? Essa é a minha irmã. Fez essas, ó, quando eu mostrei das turmas. Faz bastante tempo eu fiz com uma turma de 9º ano, até a turma do Miguel, Bruno. Aqui, ó, é o Bruno, do 8º ano. Aqui, do 8º desse ano. Não tá legal? Bruno, não sei se o Miguel falou ou mostrou, se vocês lembram. O que vocês acharam dessas aqui? Massa, eu também acho muito legal. Ó, desse ano também. Tá vendo aqui, ó? O Sodré só aproveitou a orelha dele. A Raica. Ó, aqui são exemplos que não precisa do rosto, ó. Estão vendo ali a mão pegando a jujuba, a balinha? E aqui o dedo, como se estivesse nesse teclado ali. Comentem aí para eu saber o que vocês estão achando. E aqui, ó, a união
de 2 capas, tanto faz, é tudo mentira. Tá? Então, é uma brincadeira com as capas dos livros. Salve aí pra mulherada do grupo aí, a mulherada gorda, feia. Desejo todo mal do mundo pra vocês, quero que vocês se fodam. Bom, vamos ter a presença dessa pessoa desagradável. Ah, vou ver se eu consigo. Deu. Removido a reunião, cara. Aí lembrem, porque esse Klebinho aí, eu vou botar aqui. Eu já vou tentar me lembrar desse nome. Tá? Porque ele já estava entrando em outras salas? Ah, tá. Vou perguntar para os professores. Bom, pessoal, então essa ideia de fazer o projeto do Dar a Cara a Capa, que é de vocês usarem, não botei aqui, teve gente que pegou um que tinha uma espada e a ponta da espada se transformava, deixa eu ver se eu pego do... Não, não fiz. A ponta da espada se transformava no corrimão da escola. É vindo da XJ, ele tentou entrar de novo, tá? Eu já não autorizei. Mas o Sodré é outro nome. Alguém está dizendo que parece Sodré. Não, o Sodré tem outro nome. Não, não é ele. Acho que é uma criança menor. Com algum probleminha. Um probleminha, Luana. Uma pessoa que está com um probleminha de quarentena. Tá. Que bom que agora a gente está sem esse problema. Então, eu gostaria de pedir para vocês, como uma tarefa, um trabalho parecido. Não precisa ser com o rosto, tá? Às vezes não tem como encaixar um livro com o rosto. Pode ser encaixar num desenho que continue com a capa, pode ser encaixar numa coisa da casa, tá? E vocês podem brincar disso e me mandar uma foto, tá bom? Anotem qualquer livro. Claro, se for um livro que vocês gostam, é legal porque daí vai divulgando o livro. Pode ser para a semana que vem, Thiago, para o nosso próximo encontro. Mas vocês já podem ir me mandando. Perdeu toda a explicação, Arthur? Então, a tarefa seria fazer uma foto de um livro se misturando com alguma coisa real, da capa do livro se misturando com a coisa real. Pode ser no rosto, pode ser num objeto, pode ser num desenho. Vocês podem pegar uma capa de livro e continuar a capa de livro num desenho, tá? Ou pode ser o título continuando noutra capa de livro. Esses dias eu vi uma coisa genial. Fizeram com os nomes, mas não foi em português, tá? Foi em inglês. Os nomes dos livros davam uma frase assim na prateleira, juntando o título de um livro com o do outro, com o do outro. A pessoa ia lendo a lombada de todos os livros e dava uma frase. Eram 2 linhas assim, uma frase sobre a quarentena. Era genial. Todo livro que existe mesmo. Tá? Olha, foi um super trabalho. Mas, para conseguir fazer uma coisa assim, de formar uma frase, a pessoa precisa ter uma super biblioteca. Então, não vou pedir isso para vocês, porque nem todo mundo tem uma super biblioteca. E tem muita gente, eu, por exemplo, que tenho muitos livros de e-book. Então, não tem como brincar com capa nem nada. Tá bom? Mais alguma sobre esse assunto? Deixa eu só puxar aqui o outro conteúdo. Mais um minutinho. Bom, o nosso conteúdo ficou faltando um tipo,
foi o da derivação, lembram? Cadê o... O Arthur entendeu o negócio da cá? Tá. A derivação, a última vez que nós vimos a derivação regressiva, que era aquela formação de palavras que primeiro eu tenho um verbo, e desse verbo surge, se deriva, uma palavra, um substantivo abstrato. Então, essa se chama regressiva porque a ordem normal, se é um substantivo concreto, é primeiro ter um substantivo concreto e depois surgir um verbo a partir dele, tá? Também ela é regressiva porque ela diminui o tamanho da palavra, tá? E naquela vez eu disse que ficava faltando um, que é a derivação imprópria. A primeira coisa que eu vou dizer é que imprópria não quer dizer que ela não deva ser feita. Ela não é uma palavra mais errada, ela não é uma palavra que deve ser evitada. Imprópria é só querendo dizer que não é próprio da onde ela nasceu, ela não está no seu próprio, na sua própria classe, tá? Mas ela é correta, pode ser usada como linguagem formal, tá tudo bem com ela, tá? Então, a derivação imprópria é quando eu pego uma palavra que é de uma classe, normalmente ela é de uma classe de palavras, e uso em outra classe de palavras. Por exemplo, a palavra não é um advérbio de negação. Todo mundo sabe, né? E... Deixa eu só botar aqui. Até deixa eu... Ou então seria no... Derivação. Todo mundo sabe que o não é um advérbio de negação. Mas, às vezes, eu uso o não como se fosse um substantivo. O não. O não. Alguém escreveu um exemplo? Escreva um exemplo aí para mim. Ninguém? Como é que vocês usariam numa frase a palavra não com o na frente? O não. Henrique, o Henrique está perguntando como assim? A palavra não, você pode dizer assim, por exemplo, eu não quero. O quadro não, o não que eu disse, o não que eu... Ó, agora, de repente, começou a aparecer ali. O não que eu disse, o não que eu recebi. Muito bem. Tá? Nessa hora, recebeu um não como resposta. O Bruno botou, o Thiago e o Arthur botaram o não que ele disse. Nesse caso, o que a pessoa está fazendo com a palavra não? O que aconteceu com a palavra não? Está transformando em substantivo. Tá? O Arthur falou. Sim, a palavra não, que é um advérbio, nessas frases que eles falaram, o não que eu recebi, recebeu um não como resposta, o não que ele me disse, a palavra não está sendo usada como se fosse um substantivo. E essa palavra não está escrita igualzinha como advérbio e como substantivo, que não é um lugar normal, que não é a classe normal da palavra não, é uma derivação imprópria. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, um adjetivo verde e uso como substantivo, é uma derivação imprópria. Quem sabe fazer uma frase assim? Tentem fazer aí. Usar a palavra verde não como adjetivo, mas sim como substantivo. Vamos aguardar.
ninguém botou link, então a gente vai andar. Por exemplo, se eu disser assim, o verde em Florianópolis está diminuindo, porque estão calçando todas as casas. Entenderam? Então, o que o verde aqui está representando? Será que eu que não estou vendo a resposta? Ou não estou vendo mesmo? O que o verde, se eu disser assim, o cinza está substituindo o verde em Florianópolis? Vocês acham que a pessoa está falando das cores mesmo ou de outra coisa? Bom, ninguém falou ali. Vou deixar essa pergunta. De outra coisa, Camila. Uhum, das cores em si, não. Uhum. Normalmente, quando a pessoa fala nos verdes, eu preciso do verde, ela não está falando de uma cor de tinta. Representa algo, Gabriel, isso mesmo, tá? Então, por exemplo, o verde muitas vezes significa a vegetação, a natureza, as plantas, ó, sim, Gabriel, a natureza, tá? O cinza muitas vezes significa o asfalto, o cimento, tá? E o contrário também, dá para pegar uma palavra que é um substantivo e usar numa frase como se fosse um adjetivo, tá? Muitos xingamentos são feitos com derivação imprópria. E muitos elogios também. Quando eu digo é um gato, é uma gata, os xingamentos eu não preciso nem dizer, porque todo mundo já pensou em 3, pelo menos. Tá? Que eu pego o nome de um bicho, por exemplo, e uso como se fosse um adjetivo para aquela pessoa. Tá? Então, isso é uma derivação imprópria. Mas não é imprópria porque não deve ser feita. É imprópria porque a palavra não está no seu próprio lugar. Tá? Também é muito usado o verbo no infinitivo, como se fosse um substantivo. Por exemplo, se eu digo assim, até esse exemplo que eu botei na folha, o brincar é muito importante para as crianças. Por que vocês acham que a pessoa diz o brincar e não a brincadeira ou o brinquedo? Que já são substantivos, né? A brincadeira é um substantivo, o brinquedo é um substantivo. Mas por que às vezes a pessoa usa o verbo como se fosse um substantivo? O brincar. Brincadeira, para soar melhor, brincadeira é a ação. Sim, a brincadeira é o nome da ação, mas porque, sim, Tiago, porque está querendo chamar atenção para o ato de brincar mesmo, a ação de brincar. Uhum, tá? Se eu disser o abraçar, o ficar em casa, então aqui a pessoa, quando ela usa o verbo desse jeito, como se fosse um substantivo, é porque ela está mesmo que exista um substantivo abstrato para o nome daquela ação, é porque ela quer chamar a atenção para o ato naquela frase ali que ela está falando da ação, tá? Do ato de brincar, o ato de beijar, tá? O beijar, ela não está falando do beijo, ela está falando do ato de beijar, então ela diz o beijar, tá? Então, derivação imprópria é quando eu uso uma palavra igual como ela é, com todas as letras, eu não tiro letra, não ponho letra, não acrescento prefixo, sufixo. Pedro Jorge é o Giovanni? Agora eu não quero deixar entrar. Não, então não vou deixar entrar. Tá. Já que o último que está faltando é o Giovanni. Então, quando ela é usada fora da classe normal dela, mas ela está igual como ela é, com todas as letras iguais, isso vai ser uma derivação imprópria, tá? Então, se tem um exercício e vocês percebem que a palavra não está exatamente do jeito como ela sempre foi, é porque daí vocês tentem ver o que essa palavra normalmente é. Normalmente ela é um advérbio, por exemplo, se eu disser o talvez,
Ai, meu Deus, essa pessoa está chateando também. Bem no finzinho da aula, eu vou deixar ele entrar para ver se é um atrapalhador. Vejam como a gente consegue um aluno bagunceiro mesmo nessa situação. Ó, a pessoa vai ficar pedindo e pedindo. E o negócio fica aparecendo ali na minha frente. Tá. Entenderam? Quem é que se lembra das classes de palavras? Quais são? Algumas. Quais classes vocês lembram? Elas são 10. Tentem lembrar de algumas classes. Eu já falei de algumas agora. O Henrique está se lembrando das classificações. Henrique, isso que estava te lembrando são as classificações das orações coordenadas. Não, das orações subordinadas. Não sei por que está botando isso ali. Conjunção, preposição, adjetivo, substantivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio. Puxa! O Arthur está com tudo na cabeça. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só falta um. A interjeição. A interjeição tem uma gramática divertida, assim, que diz assim, a interjeição quase que não é uma palavra, ela é mais um susto. Ninguém nem lembra que ela existe. A interjeição são essas palavras tipo, oh, ui, socorro, atim. Essas palavras são interjeições. Tá? Por isso que ele também não lembrou, porque quase ninguém lembra. Mas as outras estão ali. Então, adjetivo, substantivo, numeral, artigo, pronome, conjunção, preposição, verbo, advérbio e interjeição. Tá? Então, se eu pego uma palavra dessas e uso em outra classe, ela é uma interjeição. Inclusive, a gente faz isso todo o tempo, de pegar uma palavra, por exemplo, coisa, que é um substantivo, e transformar em verbo. Faça um exemplo da palavra coisa como se fosse verbo. Ninguém vai fazer? Ele ficou lá coisando, coisar, tá? Tiago, é isso mesmo. Então, às vezes a gente faz isso, né? De pegar uma palavra que não é de uma classe e que não é verbo e transformar em verbo. Quando eu uso exatamente igual como ela é a derivação imprópria, tá? Muitas vezes é uma palavra que não é substantivo usado como um substantivo. Muitas vezes é isso. Se eu digo o que, eu não estou falando o que, mas um que, ela tem um que da fulana. Já ouviram alguém antigo dizer? Esse ator tem um que do fulano. Então, nessa hora, estou usando como um substantivo. Tá? Todo mundo entendeu a derivação imprópria? Ela é fácil ou difícil? Já entendeu. Fácil. Já deixou fácil. Ela é mais fácil do que a intermediária. Ela é mais fácil do que a regressiva, né? Porque para a regressiva, a pessoa tem que reconhecer ali que aquele substantivo olha, o guri de novo. Que aquele substantivo é abstrato, né? E se dá conta que, então, ele é que derivou do verbo, tá? Não acredito, eu vou ter que descobrir quem é essa pessoa. Como era o nome do outro? Pedro Jorge, né? Eu vou anotar e ver se nos outros professores. Mata. Tá bem, então? E aí? Então, vamos dar uma retomada. Vamos dar uma retomada nos 5 tipos de derivação, então. A derivação prefixal, que se acrescenta só um prefixo. A sufixal,
que se acrescenta o sufixo. Existe a junção dessas duas, mas ela não é considerada um terceiro tipo, ela é só a junção de duas, tá? Depois, a parassintética, que é quando eu acrescento simultaneamente os dois afixos e retiro os dois afixos ao mesmo tempo, tá? E essas duas últimas, que são a imprópria, que é a que troca a classe da palavra, e a regressiva, que é quando eu formo uma palavra menor, um substantivo abstrato, a partir de um verbo. Tá? Depois desses dois tipos principais que nós vimos, que são as palavras compostas, que nós vimos ainda lá na escola, e as palavras derivadas, que nós vimos aqui sim, por encontros online. Vê se eu posso. Manda a gravação para a Cíntia. A Cíntia vai ver, mas... a gente vai ter que estudar o que fazer com essas pessoas, porque deveria ter um jeito de bloquear, fazer que nem a gente faz com o telefone, tirar a permissão. Deve ser alguém que é da escola. Tá, o que eu estou fazendo é ignorar, então vocês também tentem ignorar. Fica aparecendo para vocês ou só o barulho? Menos mal, para mim fica aparecendo ainda assim. Tá. Agora eu vou pedir outra coisa para vocês. Não, acho que eu estou pedindo muita coisa. Não, já são 11h13. Semana que vem. Semana que vem nós vamos ver, se quem quiser olhar, estudar, analisar, um outro tipo de formação de palavras que se chama estrangeirismo, tá? Então, quem quiser já dá uma olhada nisso. Eu queria perguntar o seguinte, o Matheus entrou e saiu. O Matheus está aí agora? Matheus, tu está por aí? Não, né? Matheus acabou. Matheus? Ah, tá aí. Tá bem. Tá. É que eu te vi saindo e não te vi voltando, Matheus. Tá? Então, por hoje chega, porque já são 11. Deixa eu ver. Não, 11h03. Tá na hora. É porque um dos meus negócios, acho que o meu celular está com o horário errado. Meu celular está 11. Tá bom? Vou deixar o cara falar. Tá, vamos fazer esse testezinho. É que eu tenho aula com o 8º depois de vocês. Muito chato, professor. Tá, foi bom vocês terem vindo. No fim, quase todo mundo veio. Alguém sabe o que acontece com o Giovanni, que ele não tem vindo? Se vocês puderem dar o toque, né? Ele tem ido em outras aulas,